Seu tablet, seu celular, no texto de Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. O texto bíblico diz: eis que se aproximou de Jesus um jovem e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O Evangelho de Lucas dá uma versão um pouquinho diferente dessa pergunta, dizendo: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E perguntou-lhe ele: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado. A outra versão de Lucas diz: desde a minha juventude, que parece estranho porque ele era um jovem, é identificado como um jovem. Desde que juventude? Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Preste bem atenção nesse detalhe. Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. O que eu preciso fazer agora para ser feliz para sempre? Essa é a pergunta dele. Mas o final do texto diz: retirou-se triste, não feliz. Por outro lado, no contexto desse texto, ele vai afirmar: o que me falta ainda, demonstrando que este jovem virtuoso, extremamente religioso, Jesus cita aqui para ele 5 ou uma parte dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que era bem conhecido, não? De um judeu que crescesse no meio ali do seu povo, do povo de Deus. Então era bem conhecido, ou eram bem conhecidos os mandamentos. Então este jovem virtuoso, rico, religioso, ainda faltava alguma coisa no seu coração. Ele era talvez bem sucedido para a visão da sociedade. Afinal de contas era rico. Podia, trazer, podia comprar tudo que pudesse fazer feliz. Até uma expressão popular que diz: dinheiro não traz felicidade, manda trazer. Compra, adquire. Será? Esse era um jovem que, portanto, perante a sociedade era muito bem sucedido. Entretanto, quando a gente vai à profundeza, e o fato de que ele é quem busca Jesus, com uma pergunta inquietante: o que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer para ser feliz para sempre? Este era o sentido para ele de vida eterna, que é um pouco distinto do modo geral do que a gente vê. O que é que esse texto me ensina, que eu queria partilhar com vocês nesta manhã?
acerca desta inquietante pergunta, com certeza para todos nós. Queremos não apenas ser felizes enquanto estamos aqui, mas felizes ad infinitum, para toda a vida e, se possível, depois também desta vida. Algumas verdades aqui que eu quero partilhar com vocês. A primeira delas é que a vida eterna é o resultado da vida aqui. Da vida que se vive agora. Olha o que diz o texto no verso 16. Mestre, a pergunta que fez o jovem, que bem farei para conseguir a vida eterna? Expressões fortes aqui. O que eu preciso fazer de bom? Passando aqui, inclusive, a percepção que ele tinha desta vida eterna ou da felicidade como baseada e fundamentada, acho que falhou aqui, não? Fundamentada no que faz de bem, ou que alguém faz de bem. Se eu faço bem, eu mereço ser feliz, afinal de contas. Ou a ideia errônea de que todo mundo que faz o bem vai ser feliz. E muitas vezes não é. Às vezes, aqueles que ou dão a sua vida e sacrificam até a sua vida pelo bem, muitas vezes vão sofrer perseguições, incompreensões. Olha a resposta, ou uma parte da resposta que Jesus lhe dá. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. É muito interessante, Jesus não repete a expressão vida eterna. Sabe por quê, irmãos? Porque para Jesus, o foco não é tanto o além, mas o aquém. O além é resultado do aquém. A vida eterna é resultado da vida que se vive aqui e agora. Então não há uma quebra entre a vida que se vive agora e a vida eterna, embora na prática, para a gente, de um modo geral, porque vem um fenômeno ali, naquele momento, que é a experiência da morte. Só que para Jesus, a morte, na verdade, é só esta passagem para a vida eterna. Então é importante que o foco de Jesus está na vida. Você quer entrar na vida? Para Jesus, nada do que este jovem tinha como autojustiça, como autojustificação, como autossalvação, tem sentido para a vida. Ele ainda não tinha entrado na vida. Ele ainda não vivia essa vida feliz. E Jesus quer sim dar vida feliz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus ensina acerca da felicidade e da vida aquém, como preparação, como semente, digamos assim, para a vida além. O hoje é semente do amanhã. Observem que, claro, a vida eterna, ela é quantitativamente diferente da vida de um modo geral. Porque vida eterna, não é, para sempre, enquanto a vida aqui é temporária. Não é? Há uma expressão dos Salmos que diz que a vida, ela dura 70 anos. E os que passam disso, canseira e enfado. Né? E eu estava conversando com minha mamãe, que tem 99 anos. Falei, mãe, a senhora já tem saldo aí um bocado.
Ela está com 99. Já estamos preparando a celebração para o ano que vem de 100 anos. Lúcida, não é? Tocando piano até hoje, etc. Enfim, fazendo pix, né? Eu acho curioso isso, né? Você vai lá na casa da minha mãe, ela tem um notebook, né? Faz ali todo, etc. Né? Depois manda dizer, ó, já fiz isso, já fiz aquilo, etc, etc. Com 99 anos. Então, é muito interessante porque, de um modo geral, se pensa isso. A vida aqui é temporária. O que passa é canseira e enfado. Então, é quantitativamente diferente, mas não pode ser qualitativamente diferente, irmãos. Nós estamos aqui nos preparando para o amanhã, para a vida eterna, porque ela, na verdade, é apenas o clímax, digamos assim, da vida presente. A vida eterna começa aqui e agora. Não é à toa que Jesus diz o seguinte: aquele que crê em mim e nas minhas palavras, tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Ela começa aqui. Por isso é que a nossa vida aqui precisa ser qualitativamente idêntica à vida que teremos no amanhã. Você quer ser feliz para sempre? Quer? Quem quer ser feliz para sempre? Quer? Então, ser feliz agora. Começa a viver a felicidade aqui e agora. Não deixa para amanhã. Ah, quando eu tiver tantos anos. Ah, quando eu tiver isso, tiver aquilo. Ah, quando eu conseguir conquistar alguns dos meus... Aí eu vou curtir a vida, vou ser feliz. Não. Começa a ser feliz aqui e agora. Amém? Segunda verdade é que a vida eterna consiste na expressão de Jesus em amar o próximo como a si mesmo. Opa, agora pegou. Olha o que diz o texto. Ou, aliás, percebam o seguinte: todos os mandamentos citados por Jesus, a maioria deles, são mandamentos dos 10 mandamentos. Daqui a pouco a gente vai fazer o teste para ver quantos conhecem os 10 mandamentos de cor e salteado. Quem sabe os 10 mandamentos de cor e salteado? Opa, levantou a mão ali. Agora, vou chamar aqui e botar no microfone. Todos os mandamentos citados por Jesus para este jovem, todos eles, diziam respeito ou se ocupam da obrigação do homem para com o homem. Percebam que a grande preocupação deste jovem era da relação dele com Deus. Mas Jesus traz para cá, para a terra, para as nossas relações aqui presentes. São obrigações do homem para com o homem. Não a parte que se ocupa da nossa obrigação com Deus, portanto. São mandamentos que regem as nossas relações pessoais e a nossa atitude para com o próximo. Aqui é muito importante isso. Porque o jovem diz: desde sempre tenho me ocupado destas coisas, eu tenho cumprido esses mandamentos. Vamos tentar lembrar quais são os mandamentos, então, para depois fazer um pequeno detalhamento aqui disso. Vamos lá. Vamos juntos? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem esculpida. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Uma pequena observação sobre este quarto mandamento é que às vezes se tem a ideia de que esse mandamento trata de Deus, das nossas obrigações com Deus, mas na verdade esse mandamento ele diz respeito a nós mesmos. Lembra-te de tirares um dia para descansares. É isso que a gente pode traduzir este mandamento, no número 4, porque o Shabat nada mais é do que
descanso, porque no sétimo dia Deus descansou. Fala a respeito, inclusive, do nosso descanso, da nossa confiança em Deus. Lembra-te de confiares, de entregares a Deus a tua vida. E não ficar sujeito às ilusões deste mundo. Vamos lá, o quinto. Honra teu pai e a tua mãe. Guarda isso. O quinto mandamento é honrar pai e mãe, não é? É o quinto. Sexto, não matarás. Aí já está tratando do próximo. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Isso também, tudo, não é? Os bens, inclusive. Será que a mulher era considerada um bem do homem? Eu tenho um pastor amigo, muito conhecido de vocês, que de vez em quando ele dizia: o meu único bem nesta vida é a minha esposa, né? Porque ele ainda quando ele era mais humilde, digamos assim. Mas observem o seguinte: Jesus coloca o mandamento em penúltimo lugar, o quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Por quê? Por que será que Jesus diz a este homem, que era virtuoso, que diz: olha, tudo isso eu tenho guardado. Por que Jesus coloca em quinto lugar? Em penúltimo lugar, né? Depois ele insere um outro mandamento que não está aqui no decálogo, não está nos 10 mandamentos. William Barclay, comentarista do Novo Testamento, ele diz algo muito interessante. Ele diz aqui: provavelmente este jovem rico, virtuoso, estava ignorando, não cuidava de seus pais. Ele era rico, ele tinha muitos bens, o texto bíblico diz claramente que ele tinha muitos bens, mas ele não partilhava, ele não compartilhava, porque todos esses mandamentos, nenhum deles vai falar sobre partilhar. Não cobiçarás, não? Ou seja, está muito dentro da mentalidade nossa humana de dizer o seguinte: eu não faço mal nenhum para os outros. Mas a pergunta é: e você faz o bem? Porque a pergunta não é só se você não faz o mal para as pessoas, mas se você também usa a sua vida, ou através da sua vida você manifesta o amor de Deus, que um dia te alcançou e que te deu essas condições para alcançar os outros, para abençoar os outros. Lembra? O Mar Morto só é morto porque só tem porta de entrada. Ele só recebe do Rio Jordão e seus afluentes. E por isso é morto, e por isso nele não há vida. Ainda não. Porque tem as famosas bolainas que refletem Ezequiel, capítulo 45, salvo engano, que fala que o mar salgado, em um certo momento, vai começar a se transformar em águas doces. Amém? Quem conhece as bolainas lá em Israel, no Mar Morto, nas margens do Mar Morto, vai lembrar que aqueles buracos enormes que estão surgindo cada dia mais, a água que tem neles, embora estejam às margens do Mar Morto, elas são águas doces, vivas. Ezequiel, presta atenção nesse detalhe. Pois bem, então o que nós encontramos aqui é que provavelmente nós temos um jovem virtuoso, rico, jovem, com toda a vida diante de si, religioso, mas que entendia que o dever dele para com o outro era só não fazer o mal.
E o que Jesus mostra é que a vida eterna, e muito mais do que isso, a vida feliz, e ser feliz para sempre, implica também que eu sonhe sonhos que também abracem os outros. Que eu tenha também uma atitude, uma relação com o meu próximo, que o abrace, que o abençoe. Olha o que Jesus, o mandamento que Jesus acrescenta aqui. Vamos ver se eu coloquei aí. Sim, Levítico 19, 18. Vai aparecer esse mandamento que Jesus incluiu aí, após honra teu pai e tua mãe. Sim, e no caso aí, William Barclay diz que provavelmente este homem não cuidava, não honrava os seus pais. Era rico, mas está lá, meus pais estão lá, continuam no cantinho deles, provavelmente vivendo, inclusive, com restrições, com certas dificuldades. Então talvez esse seja o problema. Não te vingarás, nem guardarás ira contra quem, gente? Contra os filhos do teu povo. O que são filhos do teu povo? São israelitas. Está lá no Levítico, é a lei. Mas, o que diz mais? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Jesus acrescenta aqui esse pedacinho. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que próximo é esse? O que diz a lei aí? Quem era o próximo desse jovem? Os hebreus, os israelitas, os do mesmo povo. Aí quando Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, porque alguns religiosos chegam para Jesus e perguntam: e quem é o meu próximo então? Lembrando um pouquinho do contexto, perguntam para Jesus em que se resume a lei, porque eles tinham mais de 365 mandamentos, um para cada dia. Era muito mandamento. Por isso perguntam para Jesus: o que é mais importante? Qual é o mandamento mais importante? Jesus diz: café. Lembra do café? Não? Vocês têm que lembrar, foi uma pregação que eu fiz aqui, uma mensagem que eu fiz aqui. Aí Elias disse que lembra, então vai ter que dizer. O que é o café? Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força e todo o teu entendimento. Café. Não esquece mais. E aí Jesus diz: e o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o fariseu, enfim, os religiosos perguntam: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola. E aí Jesus bota como o herói da história, sabe quem? Samaritano, odiado pelos judeus. Porque ele não era puro, porque afinal de contas, lá no passado longínquo, 722 antes de Cristo, Samaria, capital do reino de Israel, do reino do norte, Samaria foi conquistada pelos assírios. O que os assírios fizeram com os samaritanos, ou seja, com a população de Samaria? Eles misturaram com os povos conquistados de outros lugares. Assim é que o samaritano não era considerado pelo judeu como sendo puro. Era inimigo. Era inimigo. Quando Jesus está indo para Jerusalém, pede os 2 discípulos para irem lá numa aldeia de samaritanos. Aí os samaritanos perceberam que eles eram judeus, não eram samaritanos, e que estavam indo para Jerusalém. Os samaritanos disseram: não, aqui não vai ter acolhida para vocês não. Aí o que é que os discípulos de Jesus dizem para ele, quando voltam? Diz: Senhor, eles recusaram fazer pousada para o Senhor. O Senhor quer que nós peçamos para cair fogo do céu, para consumir esta aldeia de samaritanos, assim como Elias fez?
O que Jesus diz, gente? Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as vidas, ele veio para salvar as vidas. Voltando aqui, então, é muito interessante porque talvez na mentalidade do jovem, quando ele diz tudo isso eu tenho feito, ele estava pensando no próximo como judeu, da mesma raça, do mesmo povo, da mesma família. Mas não estava pensando fora, daquele quadradinho dele. E esta é a questão quando Jesus cita este mandamento. Jesus acrescenta então um outro mandamento. Ele diz: se queres ser perfeito, faz o que, gente? Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Você quer ser feliz? Guarda os mandamentos. Jesus nem citou todos. Guarda os mandamentos. Mas isso eu já tenho feito. Então, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Será que é isso que Jesus pede de cada um de nós? Que a gente venda os nossos bens? É isso que ele quer? É isso que ele queria do jovem? Não, irmãos, é que Jesus conhece o coração daquele jovem. E o que Jesus percebeu é que ele não era possuidor de muitos bens. Ele era possuído pelos seus bens. Ele era dominado pelos seus bens. A ponto de não se preocupar com os outros. O próprio jovem disse assim para Jesus: o que me falta? Ele sabia que faltava a ele algo, que as suas virtudes não lhe traziam a plena felicidade. Então o que Jesus mostra é que a felicidade nos vem também com esta forma de partilhar a nossa vida. As bênçãos que recebemos são partilhadas. A grande verdade dessa história está na forma como ela ilumina o significado da vida eterna. Porque a vida eterna é a vida tal como Deus a vive. A palavra para designar eterna ou eterno, é aionios, que significa algo que não significa algo que dura para sempre, significa algo que pertence a Deus e que é característico de Deus. É muito interessante o significado dessa palavra quando o jovem fala em vida eterna, porque essa expressão eterno significa sem começo e sem fim, aquilo que tem sido e sempre será. Quem é assim? O próprio Deus. Sem começo, sem fim. Foi e sempre será. Então, vida eterna e felicidade nos vem, portanto, de vivermos a essência da vida de Deus. E a essência da vida de Deus, meus amados irmãos, é que Ele partilha amor. É que Ele não... o próprio Jesus não guarda para si a sua vida, mas a distribui amorosa e sacrificialmente para com o outro. Se queremos encontrar vida eterna, se queremos encontrar felicidade, alegria, a satisfação, a paz de espírito, a serenidade, não a encontraremos buscando créditos diante de Deus. Mediante obediência de mandamentos, regras, normas, nós a encontraremos imitando Deus a cada dia no nosso viver. Não é à toa que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aliás, em Efésios 5:1 ele vai dizer: sede imitadores de Deus, como filhos da luz. Último lugar, para ser feliz para sempre, é preciso ser, mais do que fazer ou ter. Para mim, isso é muito claro desde o começo.
A mentalidade deste jovem, virtuoso, rico, religioso, que procurava praticar os mandamentos. A essência dele é isso: o que eu preciso fazer para ser feliz para sempre? Que bem eu preciso fazer? Ele estava equivocado. Ele não estava e não conhecia o evangelho da graça de Deus. Aí talvez você diga: não, mas o evangelho da graça começa lá em Paulo. Paulo é que vai explicar. Não, irmãos, o evangelho da graça sempre existiu. Deus nunca foi Deus sem graça. Desde o Antigo Testamento a gente ouve falar da graça de Deus se manifestando. Que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Vida eterna não é caracterizada pelo fazer, não é pelo ter, mas sim pelo ser. Olha o que Jesus diz para ele: se você quer ser perfeito, se você quer cumprir a missão para a qual você está aqui, para a qual você existe, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vírgula e ponto, e vem e segue-me. Se torne meu discípulo, meu seguidor. Então, felicidade, vida eterna, não está ligada à ideia do fazer, muito menos fazer o bem, deixar de fazer o mal, né, como esse jovem fazia. Não está ligado com essas coisas, o ter ou fazer. Observe que ele pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para ter a vida eterna, para conquistar a vida eterna? É alguma coisa que eu vou fazer para conquistar. Vida eterna não é conquista, é graça, irmãos. É graça, favor imerecido. O que a gente precisa fazer é seguir Jesus. É seguir Jesus. Concluindo, a Bíblia diz que este jovem, ouvindo a palavra de Jesus, retirou-se triste, porque possuía muitos bens, ou porque era possuído pelos seus próprios bens. Retirou-se triste. E esta dinâmica é a principal dessa história toda. Alguém que estava buscando a felicidade para sempre, acaba saindo do encontro com Jesus triste. E eu diria até mais triste que quando chegou. Porque agora ele tem diante de si claramente o que é que está faltando para ele: seguir Jesus. Meus irmãos, ele queria ser feliz para sempre, mas não conseguiu sair sequer do encontro com Jesus feliz. Mas saiu triste. Rico, jovem, virtuoso, religioso, mas triste. E pode ser que muita gente passa por esta vida assim, cheio de virtudes, cheio de bens materiais, mas triste. Triste. Porque não experimenta a vida eterna, que começa agora e se estende por toda a vida. Abaixa a sua cabeça. E eu queria nesta manhã fazer essa pergunta para você. Você quer ser feliz para sempre? E mais, você já tem certeza do caminho para chegar a esta vida feliz para sempre? Você já está trilhando este caminho de ser feliz para sempre? Seguindo Jesus? Entregue hoje a sua vida a Jesus, se você ainda não fez, para segui-lo, para que somente Ele seja o seu Senhor. Pai, nós nesta manhã reafirmamos que Jesus é o nosso Senhor, que a Ele pertencemos, que Ele transformou a nossa história e manifestou graça no nosso viver. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos
Que a vida eterna e a felicidade para sempre está em ser. Não ter ou fazer, mas em sermos. Sermos segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Ajuda-nos, ó Deus, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.